Bom, então a gente vai estudar o livro do profeta Daniel. É um livro de extrema atualidade, né? Eu creio que você vai ser surpreendido, né, com algumas coisas muito interessantes que esse livro coloca para nós, como igreja exilada na Babilônia. Então, Daniel fala sobre a igreja, a situação da igreja exilada. Ou seja, nós somos a igreja hoje exilada no mundo. E creio então que vai ser muito importante para o fortalecimento da nossa fé e para o crescimento espiritual da igreja. Então é um grande desafio e quero realmente incentivar você a acompanhar esses estudos. Eles são um pouco, talvez pesados, mas eu creio que de grande utilidade e de fácil entendimento. Tá? Então nós vamos começar hoje pelo início, né? Claro, no capítulo 1. Então, se você está com a sua Bíblia aí, você pode abrir aí no capítulo 1 de Daniel. É uma história bem conhecida, né? Esse capítulo 1 deve ser o capítulo mais conhecido de Daniel. A gente ouve muita pregação, muito estudo sobre estes jovens que foram levados para a Babilônia e ali eles iniciaram essa história que está registrada em Daniel. Então vamos ler esse capítulo para a gente poder se situar dentro do estudo desta manhã. Daniel, capítulo 1, a partir do versículo 1, diz assim: No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e o pôs na casa do tesouro do seu Deus. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Mesaque, e a Azarias, o de Abed-nego. Resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Disse o chefe dos eunucos a Daniel: Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Por que, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os dos outros jovens da vossa idade? Assim poríeis em perigo a minha cabeça para com o rei. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isso,
o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber e lhes dava legumes. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem, o chefe dos eunucos os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro. Amém. Meus irmãos, para você se situar na data, o versículo 1, ele ocorre por volta do ano 600, vamos arredondar aqui, 590, 600 a.C., que foi o reinado de Jeoaquim, quando Nabucodonosor, então, tomou Jerusalém. E o versículo 21, quando diz que Daniel continuou até o 1º ano do rei Ciro, é o ano 539 a.C., ou seja, são 48 anos entre uma data e outra. 48 anos Daniel esteve ali no centro da história da Babilônia, no centro do governo ali de Babilônia. No capítulo 10, versículo 1, Daniel tem uma visão no 3º ano do rei Ciro. Então, esse livro cobre essa época, de 600 mais ou menos, 590, até o ano 536 antes de Cristo. E o livro de Daniel talvez tenha sido escrito um pouco depois. Ainda há muita dúvida e controvérsia a respeito disso. Mas o fato é que ele traz para nós algumas coisas muito interessantes. E a principal aqui, como a igreja exilada no mundo vai se comportar. E a gente começa aqui com algumas definições. Nabucodonosor é um tipo de Satanás. Ele evoca essa figura. A Babilônia é o mundo em oposição a Deus. Desde Gênesis 10, que relata a fundação de Babel, e depois tem aquele episódio da torre, Babel é Babilônia. Só os nomes são um hebraico e o outro o aramaico ou grego, não sei direito aí qual que seria. Babilônia parece que é o grego, né? E o outro é hebraico. E então a Babilônia representa esse lugar onde a igreja está exilada e oposição a Deus. Daniel descreve um pouco dessa luta, e Apocalipse vai descrever a vitória final da igreja de Jerusalém sobre a Babilônia. Então Daniel é um aspecto aí dessa luta, que vai, lá em Apocalipse, ela volta com a vitória final da igreja de Jerusalém sobre a Babilônia. Uma outra expressão que aparece muito interessante aqui no versículo 2, a terra de Sinar. Quem fez o estudo que nós fizemos sobre cidades, se lembra dessa expressão. Terra de Sinar, terra de Sinear, é o lugar da pirataria, é o lugar onde a identidade da igreja é roubada, onde a igreja está exilada, é onde o homem tenta se livrar de Deus. Então, se você ler lá no capítulo 10 de Gênesis, você vai ver falando dessa planície, dessa terra de Sinar, e ela volta a aparecer durante a história da igreja, durante a história do Antigo Testamento. Em Josué 7, 21, aquela capa que Acã escondeu era uma capa da terra de Sinar. Lá na nossa Bíblia, a tradução fala uma capa babilônica. Então, vejam que levou alguém a pecar.
Miqueias 5:6 fala também dessa terra de Sinar. E aqui em Daniel ela aparece. Então não é por acaso, mas para fixar bem essa oposição, a terra que se opõe, o lugar que se opõe à igreja, que se opõe a Deus. E Aspenaz, ele foi encarregado, né, de cuidar daqueles jovens. Ele é um tipo de demônios, representam demônios que influenciam a vida sobre a terra, representa instituições, meios encarregados de incutir na igreja, especialmente nos jovens, a cultura da Babilônia. Ele cuida dos mínimos detalhes, a gente vê lá e cuidando dos detalhes da comida, e nada passa despercebido a ele. Então, gente, esse é um panorama aí dos personagens que vão compor a história da Babilônia, a história que nós estamos estudando. E a grande questão aqui, o grande foco é essa tentativa da mudança de identidade, de fazer com que a igreja se aculture, que a igreja absorva os valores, os padrões da nossa sociedade, do nosso mundo. E a gente vê que é isso que está acontecendo. Por todos os meios de comunicação, por todas as coisas que estão acontecendo, o foco, o objetivo é fazer a igreja do Senhor perder a sua identidade. E infelizmente isso está acontecendo. A gente vê que muita igreja, ou segmentos da igreja estão se tornando muito parecidos com o mundo, oferecendo espetáculos parecidos com o do mundo. E isso vai minando a identidade da igreja. A diferença, a igreja é diferente. Ela tem uma cultura diferente, ela tem um modo de ver diferente, um modo de agir diferente. Mas, numa mentira de Satanás, ela tenta fazer com que a igreja se torne parecida com o mundo, porque isso vai atrair as pessoas para a sua igreja, ou atrair os jovens, né? Isso é uma mentira do inferno. E é isso que a gente vê aqui no livro. É uma tentativa de fazer com que aqueles jovens absorvessem a cultura da Babilônia. É que eles fossem, né, colocados no coração deles a cosmovisão da Babilônia, a maneira de ser, de viver da Babilônia. E o objetivo é esse. Aí na lição, eu quero que você destaque uma palavra aí, onde está aí seu objetivo. Diz aí, que os filhos do pacto se tornem totalmente babilônicos em seu modo de pensar e em sua conduta. Uma mudança de identidade, uma mudança de nome. A mudança de nome não era um simples capricho, nem pelo fato dos nomes judeus soarem estranhos na língua babilônica. Os motivos são bem mais profundos e terríveis do que isso. Implicam numa mudança da própria identidade. Então vejam bem se não é isso que estão tentando fazer com a nossa juventude e conosco mesmos. Mudar a nossa identidade, mudar o nosso nome. E essa expressão filhos do pacto, filhos da promessa, a tentativa de transformar os filhos do pacto em filhos da Babilônia. É o que está acontecendo hoje, né, com essa tentativa aí da ideologia de gênero, que é uma coisa mundial, é um projeto que está presente em todos os países, que, né, está sendo quase que imposto, ou vai ser imposto, né, uma ideologia de gênero, que a criança, você não pode dizer para ela que o menino, que ele é homem, e nem a menina, que ela é uma mulher. Mas tem que deixar que eles resolvam o que eles vão ser. Menino pode ser menina, ou a menina pode ser um menino. E os pais e a escola não podem interferir nisso. Se o menino lá na escola, né, você que é professor e outros aí, né, menino quiser ir lá no banheiro das meninas, tem que deixar. Se a menina quiser ir no banheiro dos meninos, tem que deixar, porque não tem
identidade de gênero, tem que deixar que seja. Tem uma reportagem numa revista falando que o Hospital das Clínicas em São Paulo, em 2010, criou um departamento especial para tratar desse caso. E nesses 5 anos, são mais de 340 casos que estão sendo tratados ali com essa questão da ideologia. Mas isso, quando eu estava meditando sobre isso, irmãos, me veio uma coisa muito forte na minha mente, né? Vamos dizer aqui, usar uma expressão, uma revelação de Deus, né? Ideologia de gênero. Mas dentro da igreja existe a ideologia de crença. Ideologia de crença, o que é isso? Aqui está falando dos filhos do pacto. Quando uma igreja não batiza os seus filhos pequenos, ela está agindo igualzinho a uma ideologia de gênero. Ou seja, o meu filho eu não posso identificar o meu filho como filho do pacto. Deixa que ele resolva quando ele estiver maior. É a mesma coisa, é o mesmo pensamento. Ou seja, mas nós, como filhos, herdeiros do pacto, os nossos filhos são filhos do pacto, são filhos da promessa. Por isso que quando eu batizo uma criança aqui, eu faço questão de dizer filho da promessa, filho do pacto. Eles têm uma identidade. Então, quando uma igreja, isso, irmão, já vem de longo tempo, ou seja, isso está sendo incutido na nossa mente, né, que os nossos filhos, nós não podemos dizer aos nossos filhos que eles têm uma identidade. Deixa que eles resolvam mais tarde. E a mesma coisa agora. Deixa que os nossos filhos resolvam se eles vão ser homem ou se vão ser mulher. Não é a mesma coisa? O princípio não é o mesmo? Terrível. Isso vai minando, vai entrando na igreja. Daniel e os seus companheiros eram filhos do pacto. Eles eram selados, como na antiga aliança, com a circuncisão. Nossos filhos são selados na nova aliança com o batismo, não tem outro jeito. Ou eles são batizados e se tornam filhos do pacto, ou não são. Mais tarde eles vão resolver. Então nós ficamos indignados quando dizem que nós não podemos dizer que o nosso menino, que o nosso filho é homem, é macho, que a nossa filha é fêmea, é mulher. Mas ao mesmo tempo nós queremos, muitas vezes deixamos que os nossos filhos resolvam, eu sou filho do pacto ou não. Então isso é uma questão, e justamente o que está sendo feito. Né, para se acabar com essa identidade de gênero, acontece também com a identidade de crença. Os filhos dos crentes são privilegiados, são filhos do pacto da graça, são herdeiros das promessas do Senhor. E quando eles não servem isso, nós estamos deixando. Então, gente, isso bateu muito forte no meu coração, um negócio muito pesado. E se a gente deixa os filhos escolherem a respeito da vida eterna, né, que é uma questão de eternidade, a outra questão é muito menor do que essa, né? E a gente vai absorver, dentro de pouco tempo, as igrejas estarão adotando esse mesmo comportamento que está no mundo, de que os nossos filhos não têm identidade. Então isso nós precisamos resgatar. Os nossos filhos têm identidade. Os nossos filhos são filhos do pacto, da graça. São herdeiros de Deus. São herança do Senhor. E nós precisamos educá-los nos caminhos do Senhor. Eles precisam aprender desde cedo na nossa casa, na igreja, quem eles são. Porque o mundo vai tentar justamente tirar deles essa identidade. Vai tentar incutir neles a cultura do mundo. Mas nós precisamos incutir nos nossos filhos a cultura de Deus. Eles precisam crescer sabendo quem eles são. Que eles não são gentios, que eles não são do mundo, mas eles são de Deus. Eles foram selados com o Espírito Santo da promessa. E isso fez com que Daniel e seus companheiros tivessem força. Nós não somos babilônicos. Nós não temos que ter essa cultura. Nós temos uma identidade. E é a grande luta da igreja. Por isso que eu falei que Daniel é um livro muito atual.
né, com essa tentativa de se incutir nas pessoas, nessa confusão miserável que eles estão levantando aí a respeito de identidade de gênero, muitas vezes nós fazemos a mesma coisa dentro da igreja. Nossos filhos têm identidade. Eles são filhos do pacto, herdeiros da promessa. E cada vez mais essa luta se torna terrível. E como diz a nossa lição, né, nessa luta da igreja com o mundo, os primeiros envolvidos são os jovens. O livro de Daniel começa um relato de jovens, adolescentes, que tiveram que enfrentar essa situação e souberam enfrentar porque eles sabiam quem eles eram. Se os nossos filhos não sabem quem eles são, qualquer caminho que ele vai dar no mesmo, né? Então o plano de Satanás é ganhar para a Babilônia gradualmente, passo a passo, sem muita pressa, através de procedimento sistemático, capaz de transformar os nossos filhos completamente num procedimento demasiadamente sutil para ser reconhecido e repelido de imediato. Então as coisas vão acontecendo devagar, meus irmãos. Essa ação maligna não está sendo julgada, ela está sendo, né, aos poucos incutida na nossa mente, e principalmente na mente dos nossos filhos, dos nossos jovens. Né? Sutil, devagar, pouco a pouco, né, com uma coisinha aqui, outra ali. Isso vai quebrando a nossa resistência e daqui a pouco nós estamos aceitando tudo e qualquer coisa. Então aqui um alerta para os pais cristãos, né? O plano de Satanás para roubar os nossos filhos é o mesmo. Apenas foi modernizado, né? Apenas está usando hoje os recursos modernos para que os nossos filhos percam a sua identidade como filhos do pacto, como herdeiros da promessa, e sejam então absorvidos pela cultura desse mundo. Então qual a estratégia de Satanás? Veja aí o texto que ele levou, né, um grupo de jovens, né, que formavam ali a futura liderança do povo de Deus, foi levado para a Babilônia, porque eles queriam, Nabucodonosor queriam as melhores pessoas para governar o seu reino, para trabalhar a favor dele. E ali ele escolhe a dedo aqueles jovens, leva para lá, e a cultura babilônica era a mais avançada da época, era a cultura onde, vamos dizer, a tecnologia estava mais desenvolvida, era atrativa a cultura babilônica, porque dominava o mundo. Então, essa mesma coisa, a mesma ideologia, a mesma coisa está sendo colocada também na vida dos nossos jovens e da nossa própria vida, né? Porque a gente vai se acostumando aos poucos com essas coisas. E o objetivo então era fazer o quê? Que eles deixassem de adorar Yahvé, o Deus dos judeus, para adorar os deuses da Babilônia, para se tornarem babilônicos no seu modo de pensar, no seu modo de ser, no seu modo de vestir, no seu modo de agir. Gente, essa luta continua hoje de uma maneira muito forte, talvez até mais forte, né? E isso vai sendo feito pouco a pouco. Aí tem uma pergunta aí na lição, né? O que está acontecendo? Não é isso que está acontecendo conosco hoje? Quem faz a cabeça dos nossos filhos e a nossa própria cabeça? Os meios de comunicação, a escola, os amigos ou a Bíblia? Basta ver quanto do nosso tempo gastamos em cada uma dessas atividades. Basta ver isso. E nós temos uma dificuldade até de vir na escola dominical, de estudar a Bíblia, de frequentar um pequeno grupo, né, porque a nossa cabeça está sendo feita por uma outra coisa que não a palavra de Deus. Aqueles jovens teriam de estudar e aprender muito. Teriam que familiarizar-se com a crença e a ideologia babilônicas. Este foi o alimento espiritual que lhe ofereceram.
Essa questão da comida aqui, isso é secundário. Não é questão de você não comer carne, de você comer só legume, de você fazer dieta, de você ser vegetariano. Não é isso. Aqui não está falando de dieta para emagrecer. Aqui está falando de mudança de identidade. Os judeus tinham seus próprios leis a respeito da comida. E se eles perdessem aquela identidade da comida, eles também seriam absorvidos pela cultura babilônica, né? As finas iguarias, né? São aquelas coisas gostosas que são oferecidas para nós todos os dias, para os nossos filhos, que são colocadas na nossa frente, que atraem o nosso pensamento, que atraem a nossa vontade, o nosso paladar. E a gente fica pensando, né? A Bíblia é um alimento, talvez, não muito agradável. Né? Você ler a Bíblia, você meditar, você estudar a Bíblia, talvez seja muito mais fácil você, né, receber outras influências mais agradáveis, vem de maneira, né, que te atrai, né, atrai seus olhos. A Bíblia está aqui escrita. Né? Negócio que existe que você pense. As outras coisas vêm para você sem que você precisa pensar. Você simplesmente absorve, sem pensar. Essa é a maneira que o mundo está usando para influenciar a igreja, influenciar os nossos filhos. E nós somos culpados. Estava vendo aqui agora mesmo aquele grupo de crianças aqui. Hoje eu achei muito pouca criança. Não sei se vocês observaram. Onde que estão as crianças da igreja? Onde que estão os pais dessas crianças? O que eles estão fazendo? Um negócio que não é possível. Que um pai deixa o filho vendo televisão a semana inteira, mas é incapaz de trazer para a escola dominical. Ou trazer para o culto. Depois quer que o filho seja o quê? Que cultura eles estão absorvendo? Então vemos aqui que coisa terrível. Essa mudança de nome, né, essa mudança de identidade, é o que está acontecendo no mundo. As pessoas estão mudando o seu nome. E agora entrou a questão do nome social. Você não pode chegar em qualquer lugar e te falar do seu apelido. Eu sou fulano de tal apelido. Você tem que mostrar a sua identidade, quem que você é. Mas os transgêneros e outros aí, né, chega com a identidade de homem, mas o nome social dele é de mulher. Ele tem que ser matriculado na escola, tem que ser aceito com o nome social. Que coisa mais louca, mudança de nome implica em mudança de identidade. É isso que está acontecendo, meus irmãos, diante dos nossos olhos. É isso que está acontecendo aqui, e que eles querem mudar o nome dos nossos jovens, dos filhos do pacto para os filhos da Babilônia. É isso, não é uma questão apenas de gosto, né, de política, mas é uma questão espiritual. É uma questão eterna, de eternidade. Esse é um grande desafio. E você vejam os nomes, né? Daniel significa Yahvé, juiz. Beltesazar significa Bel ou Baal, proteja a sua vida. Ananias significa Yahvé tratou graciosamente. Sadraque significa comandado de Acum, um Deus. Misael, quem é como Yahvé? Mesaque significa quem é como Acum, um Deus babilônico. Azarias significa Yahvé tem ajudado. Abednego significa servo de Nabu. Então a mudança de nome implica na mudança de identidade. Mudança de quem nós servimos. Ou seja, o nome de Yahvé não podia ser pronunciado na Babilônia. Aqueles nomes que tinham Yahvé tinham que ser proibidos. E o que está acontecendo hoje, gente? O nome de Deus está sendo proibido de você falar em qualquer lugar, o nome de Jesus. Esse dia eu estava conversando com o Delmar. Delmar esteve lá agora no Canadá, um mês, fazendo um mestrado. E ele ficou impressionado com
a situação espiritual. Ele diz que lá o xingamento, aqui no Brasil a gente, às vezes o xingamento é relacionado com questão pessoal ou com questão de sexo, ou qualquer coisa assim. Lá é contra a igreja. É contra a igreja. E ele fala, quando fala o nome de Jesus, ele vê um ódio no nome no rosto das pessoas. Fala, Cristo, aquela coisa assim de raiva. Ele diz que ficou impressionado com isso. E está sendo proibido dizer o nome de Deus nas nossas escolas, nos nossos livros, de você ter uma postura cristã, de você dizer que Deus é o Criador de todas as coisas. Não, Deus não é o Criador, esse negócio tudo surgiu por acaso. O nome de Deus não está podendo ser pronunciado. Está acontecendo. Não foi só na Babilônia, é agora, é hoje. O Satanás continua empenhado em secularizar os filhos de Deus, fazendo-os respirar e serem contaminados pelo espírito do mundo. E infelizmente isso tem passado despercebido dentro da igreja e dentro dos nossos próprios lares. Nós não temos atentado para isso. Esse é o momento de tomada de posição, meus irmãos. De assumir realmente quem nós somos. E os nossos filhos precisam saber quem nós somos. Quem ele é. Como filho da promessa, filho do pacto. E não como qualquer pessoa. E como o que estamos fazendo para nos defendermos dessa ação maligna? Como nossos filhos irão confessar o nome de Jesus, se nós mesmos, seus pais, lhe ensinamos por nosso próprio exemplo a sabedoria, os valores e a linguagem dos caldeus? Como eles vão se posicionar? Fazemos todos os esforços para que os nossos filhos tenham uma educação da melhor qualidade, de modo a conseguirem os melhores empregos e vençam na vida. Mas não nos preocupamos em averiguar se leem o livro dos livros, se eles entendem a linguagem da fé, ou se sabem que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Não nos preocupamos em trazê-los à escola dominical, pois estamos muito cansados de correr atrás do dinheiro ou dos nossos próprios sonhos durante toda a semana. É isso que está acontecendo. Que exemplo nós temos passado de seriedade, de compromisso com Deus. Que exemplo. Nos esforçamos e nos matamos para dar aos nossos filhos o melhor. E não está errado você querer o melhor para seu filho. Mas você está tão preocupado com a vida espiritual dele quanto você está preocupado com o seu sucesso nesse mundo? É uma questão. Que valor? Então, acabei de falar sobre a questão da escola dominical. E às vezes temos enfrentado problemas lá no departamento primário, com a falta de compromisso de muitos que têm dito que vão ajudar e não ajudam, não querem cuidar dos filhos. A dificuldade de se arrumar alguém para ajudar lá atrás. Cuidar dos nossos filhos, desse pinguim que vem aqui. Um grupo pequeno. Que coisa. Coisa, gente. Precisa acordar para isso. O que eles estão recebendo? Que exemplo nós temos dado aos nossos filhos do nosso compromisso com Deus e de amor pela obra de Deus? Quando vem você descompromissado, deixa de adorar a Deus por qualquer coisa, deixa de trazer o seu filho por qualquer coisa, por qualquer desculpa, deixa de participar da obra do Senhor, de usar os seus dons e seus talentos. Você não se dispõe a abrir mão de nada. Não contribui para a igreja, para que haja manutenção na casa do Senhor. Que exemplo nós estamos dando para os nossos filhos? Um exemplo muito mais de vida do que verbalizado, né? Às vezes queremos impor a eles um modo de vida que nós não vivemos. Incoerência. E eles vão ver isso. E por isso muitos têm sido perdidos para o mundo. Porque Satanás não está brincando. Ele está trabalhando para
quebrar toda a influência da igreja. Que modelo de vida cristã nós temos passado para os nossos filhos, para os nossos adolescentes, para os nossos jovens? Tem havido em nós gente que compromisso com Deus, que ama a obra de Deus, que se esforça e que abre mão de alguma coisa para que a obra de Deus prospere? Ou tem visto em nós pessoas apenas despreocupadas com o nosso estilo de vida, com a igreja? Precisamos pensar nisso. Pondo em prática a fé, Daniel 8 diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Daniel é um dos heróis da fé. É um dos heróis da fé. Nós sempre nos lembramos de Daniel lá na cova dos leões. Quando aquela boca daqueles leões foram fechados. Mas nós nunca, ou quase nunca, nos lembramos de Daniel no restaurante do rei. Mas Daniel teve muito mais força ali no restaurante do rei do que lá na cova dos leões, meus irmãos. Ou seja, a mesma fé que ele teve para enfrentar aquela cova dos leões, ele teve para se recusar a comer as finas iguarias do rei. Já pensou nisso? E o diabo é tão perigoso, ou mais ainda, nos restaurantes, nos shoppings, no mundo, do que na cova dos leões. Porque na cova do leão você sabe que você tem que tomar uma providência, uma atitude, né? Nos restaurantes, nos shoppings, nos lugares sossegados, você está desarmado. Você acha que está tudo bem, que está tudo tranquilo. Mas o inimigo da sua alma não está tranquilo, não está dormindo, não está indiferente, ele está agindo para que a gente absorva aquela cultura, aquele modo de ser. Ser crente é muito careta. Bom é aqui. Bom é desse jeito. As finas iguarias, né, que são oferecidas nos atraem muito mais do que a palavra, o alimento para a nossa alma. É muito mais mais difícil você ouvir uma mensagem bíblica do que uma mensagem subliminar, uma mensagem que vem através de visual, que vem através de coisas que atraem a sua emoção, que despertam a sua atenção. É muito mais difícil. Isso não é por acaso. E quando ouvimos os sons dos pratos e talheres na mesa do rei e sentimos o cheiro da comida, deveríamos nos pôr mais ainda em guarda do que quando ouvimos o rugido dos leões, pois o poder sedutor das finas iguarias é tremendo sobre nós. E aqui tem uma frase destacada que eu acho muito interessante. Se Daniel não tivesse sido fiel no restaurante do rei, ele não teria sobrevivido à cova dos leões. Se Daniel não tivesse sido fiel no restaurante do rei, ele não teria sobrevivido à cova dos leões. A mesma fé, a mesma força, a mesma determinação, o mesmo sentido de identidade. Lá, ele foi para a cova dos leões porque se recusou a deixar de orar. 30 dias só. Pensou se um rei tivesse aí, fizesse um decreto aí que você poderia passar 30 dias sem ir na igreja, sem adorar, sem ler a Bíblia, e estaria tudo bem com você? Olha que beleza, né? As igrejas podiam fechar a igreja, ninguém ia sentir falta, ninguém ia fazer nada, né? Vamos viver aí 30 dias, só 30 dias, daqui a 30 dias a gente volta a fazer esse teatrinho que a gente faz aí, né? Ah, tá tudo bem. Mas Daniel não pôde ficar 30 dias sem orar. Ele sabia quem era o seu Deus, ele tinha aquela necessidade de comunhão, gente. Que diferença para a gente hoje. Se houver um decreto desse, nós não vamos nem nos importar. A gente já não vem mesmo. A gente já mata o culto, a igreja, qualquer coisa.
deixa de trazer os nossos filhos por qualquer coisa. Não iríamos sentir muita diferença. Precisamos pôr em prática a nossa fé, né? É nesses lugares em que estão sendo oferecidos em que nós precisamos realmente tomar a decisão de não consumirmos essa cultura babilônica, de não sermos absorvidos por esse modo de ser, de não sermos tragados e nem deixar que os nossos jovens, adolescentes, os nossos filhos sejam tragados. Porque tem que partir de nós o exemplo. A nossa lição está dizendo, aos olhos de muitos, parece que Daniel e seus 3 amigos foram muito rígidos em suas posições, pois os demais jovens levados ao cativeiro não seguiram nesse caminho, né? Será que um pouco de flexibilidade não poderia trazer ganhos maiores? É isso que a gente pensa. Eu não estou falando aqui de uma rigidez sem sentido, sem propósito, né, sem sabedoria. Mas o que nós queremos não, vamos ser flexíveis, né? Que isso também não é assim, não tem nada a ver. Não, está querendo ser muito rigoroso, né? Esse rigorismo aqui não é uma questão apenas de proibição, mas é uma questão de sabedoria, de mostrar o valor da palavra de Deus para que os nossos filhos gostem, absorvem, caminhem nesse sentido. Seguramente ninguém se importaria, interpretaria que o comer a comida do rei e beber o vinho significaria abandono da fé de seus pais. Aqueles jovens estão exilados, estão no outro país, não vão ter mais chance de voltar à sua nação, porque a sua nação está destruída. A sua cidade, Jerusalém, foi queimada. Eles estão no outro país distante, lá na terra do Furate, né, onde que eles estão, lá a Babilônia. E estão lá distantes. Vamos deixar. Já estamos aqui mesmo, vamos desfrutar de tudo, né? Vamos aproveitar tudo que esse mundo nos oferece. Vamos nos dar bem aqui. Não temos que prestar conta a ninguém. Não foi assim que eles agiram, né? E eles mantiveram a sua determinação. Porém, a questão mais profunda é mais profunda, pois diferentemente de nós hoje, que consideramos a religião uma questão de foro íntimo, e, portanto, nada tem a ver com o que comemos, bebemos, compramos ou vendemos, para os babilônios toda a vida estava saturada de religião. Esse é o mesmo pensamento que domina o mundo muçulmano hoje, né? É que a religião, ela domina todos os aspectos da vida, inclusive a política. No mundo ocidental, com a separação da igreja do Estado, e que é uma coisa correta, a religião tem se tornado e vai se tornar mais ainda questão de foro íntimo. Ainda podemos abrir nossas portas, pregar em outros lugares, mas vai chegar um momento em que isso vai ser proibido. Você pode ser, você tem a sua religião, então você fica na sua. Você não pode pregar para ninguém. Você não pode abrir as portas, você não pode anunciar. É uma questão de foro íntimo. Não tem interferência no que você faz. Mas a religião da Bíblia é uma fé que influencia todo o nosso viver, todos os aspectos da nossa vida. Tudo que nós fazemos tem sentido espiritual. Aí entra a questão, o que nós compramos, o que nós consumimos, o que nós vemos, o que nós fazemos, tem um sentido espiritual. Paulo diz lá, tudo que fizerdes, fazer para quê? Para a glória de Deus. Tudo. Então o meu trabalho, o meu estudo, não é apenas para eu me dar bem na vida, para eu ganhar dinheiro, para eu ficar bem de vida. Não tem nada errado nisso. Mas o objetivo é glorificar a Deus através daquilo que a gente faz. É que Deus seja exaltado. E se você ver aqui nesse texto, nunca se fala que eles conseguiram alguma coisa. Primeiro, no versículo 2,
diz lá, o Senhor lhe entregou nas mãos, ou seja, foi Deus quem agiu. No versículo 9, ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão. Não foi o chefe dos eunucos, não foi Daniel, mas foi Deus que concedeu. Depois lá no versículo 17 diz, ora, estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência. Então vejam a soberania e a ação de Deus sendo reconhecida em cada uma desses atos, né? Então, a questão lá de Daniel não foi simplesmente deixar de comer uma comida, não foi fazer um jejum para alcançar alguma coisa. Foi uma questão de perda de identidade. Muitas maneiras o mundo usa para que a gente perca a nossa identidade, para que a gente deixe de ser quem nós somos, para que a gente não entenda que nós somos um povo eleito, um povo diferente, um povo que Deus ama. E às vezes nos deixamos e nos rebaixamos a ser parte de um povo que não tem uma aliança com Deus, que não faz parte da aliança com Deus, porque tem nos oferecido algumas coisas que aparentemente são muito boas, né? A aplicação dessa história não é que devemos viver de pão e água, ou comendo só legumes. Não é esse o sentido. Mas que nós devemos pôr em prática os valores da nossa fé, mesmo nas pequenas coisas da nossa vida diária. Essa é a lição que nós aprendemos aqui. Porque são nessas pequenas coisas que a nossa identidade aparece. São nessas pequenas coisas que nós mostramos quem nós somos. E não apenas lá na cova dos leões, nos grandes acontecimentos, mas no dia a dia é que nós vamos mostrar a integridade daquilo que nós cremos. Nós devemos nos guiar pela palavra de Deus e viver uma vida que honra a Deus e confia no poder de Cristo para lutar contra os costumes, valores, formas e condutas deste mundo. A mensagem desta manhã não teve nada a ver com isso, né? Não foi nada combinado, mas guardo, como é que é? Então guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Esse é o objetivo. Nós precisamos ter essa mente que nós somos o povo da palavra de Deus, nós temos uma palavra que nos guia, que nos orienta, e que precisamos viver segundo ela, mesmo que tudo ao nosso redor contrarie essa palavra, mesmo que todos os ensinos ao nosso redor sejam contra essa palavra, mais do que nunca, irmãos, nós estamos vivendo uma época de desafio à nossa identidade. Os nossos jovens estão vivendo esse momento terrível na vida deles. E pior, as nossas crianças, que muitas vezes estão sendo impedidas de vir aqui, não estão sendo trazidas à casa do Senhor, vão enfrentar um mundo muito pior. Isso muitas vezes me traz uma apreensão, né, como ser humano. Que mundo os meus netos vão viver? O que é que eles vão enfrentar? Porque o mundo está ficando tão louco. Porque a gente fica pensando, que coisa, onde nós chegamos e aonde que nós vamos, porque a coisa está caminhando pior. Qual vai ser a identidade deles? Eles vão saber o que eles são. Conversar com o gênero, né, que eles são homem e mulher. E que eles são filhos de Deus, filhos do pacto. Ou nós vamos entrar no mundo e deixar que os nossos filhos sejam o que quiserem ser. Não tem identidade. Gente, a luta está ficando cada vez pior. Não pense que as coisas estão correndo tranquilo, não. Não pense que é por acaso. Mas aí o que consola o meu coração é que no texto que eu quero falar hoje à noite, lá de Apocalipse, né, da visão do trono. Quando João é chamado, vem para cá, João. Olha o que está acontecendo. E João vê um trono, o trono do Deus Todo-Poderoso.
sobre todas essas coisas. Isso consola, dizendo que Deus tem um pacto conosco, com nossos filhos. E certamente eles serão guardados se nós os educarmos como filhos do pacto. Ele está no controle. E nós temos essa responsabilidade. Viver para a glória do Senhor. Isso não significa isolar-se do mundo, criar um gueto, viver totalmente alienado de tudo. Mas antes é uma questão de consagração ao Senhor. Isso não, ou seja, a nossa conduta, o nosso modo de pensar devem ser os ensinados na Escritura e não na TV. A Bíblia precisa voltar a ser a nossa única regra de fé e prática na verdade, não na teoria. Gostamos de citar isso, sabemos essa frase de cor. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Mas na hora de praticar, na hora de viver, o que é que nós estamos seguindo? Os preceitos deste mundo ou os preceitos da palavra? O modo de pensar da Bíblia e do mundo são opostos irreconciliáveis entre si. Não tem jeito de tentar reconciliar essas duas coisas. Muitas vezes a igreja tem feito isso. Como já disse, nessa tentativa de atrair o mundo. Tem pregado uma mensagem agradável ao mundo. Mas a palavra da cruz é escândalo. É loucura. Não queira que o mundo entenda uma mensagem de um Deus que morreu numa cruz para salvar pecadores. Esse mundo onde os direitos dos homens estão acima dos direitos de Deus, não vai entender nunca essa mensagem. A gente tenta então pregar uma mensagem um pouquinho mais agradável, para que o mundo venha. O mundo não vem. Essa mensagem precisa ser anunciada e precisamos vivê-la. E não vamos esperar a compreensão do mundo. O Senhor Jesus disse uma frase que precisamos estar com ela no nosso coração, né? E você vê isso cada vez crescendo mais. Sereis odiados de todas as nações. Por quê? Está fraco. Por que nós seremos odiados por todo mundo? Ninguém sabe? Não. Mateus 24. Vamos abrir aí a Bíblia. Que versículo é, Vandir? Mateus 24, 18. Vamos ver aí? Para você lembrar. É uma profecia, uma palavra de Jesus. Não tem jeito de mudar isso. E nós estamos querendo ser agradáveis, nos adaptarmos à cultura do mundo, porque assim nós seremos aceitos. O cristão e os valores do cristianismo nunca serão aceitos por este mundo pecaminoso. 24:9. Lê aí. Então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Sereis odiados de todas as nações por causa do nome de Jesus. Ou carregamos esse nome, ou não carregamos esse nome e seremos agradáveis ao mundo. Ou pregamos a mensagem da cruz, a mensagem da graça, ou pregamos uma mensagem que vai fazer com que sejamos agradáveis diante do mundo. Então, irmãos, é um desafio. Perdoar e orar pelos nossos inimigos, considerar os outros superiores a nós, tratar os outros como gostaríamos de ser tratados, honrar a Deus com os nossos bens e servi-lo com os nossos dons, colocar os valores do reino de Deus acima dos valores do mundo, são o cardápio diário na mesa da igreja. Mas esse cardápio não agrada de modo nenhum a um mundo que prega o orgulho, levar vantagem, o desfrutar de tudo que nos é oferecido, sem limites. São irreconciliáveis.
os dois cardápios não batem. Não batem. O perigo é desprezarmos esta dieta e trocá-la pelas finas iguarias do mundo, que agradam a nossa carne, mas nos levam à morte eterna. Nesse tempo em que as pessoas estão muito preocupadas com os regimes e dietas que embelezam o corpo e trazem saúde física, deveríamos ainda mais que preocupar-nos com o alimento espiritual que ingerimos, pois eles podem nos conduzir à vida ou à morte eterna. Esse é o desafio. O mundo tenta mudar a nossa identidade. O mundo tenta trocar o nosso nome de cristão para qualquer outro nome. Obrigado. E o que nós vamos responder a este mundo? Qual vai ser a nossa dieta? Como nós vamos reagir? Como Daniel e seus amigos? Ou vamos nos deixar levar pela correnteza? É algo muito sério. Muito sério está acontecendo. Não esteja inocente, mas esteja alerta. Esteja alerta, meus irmãos. As coisas estão acontecendo num ritmo muito acelerado. Muito acelerado. E cabe a nós, como igreja, mantermos a nossa identidade. Vamos agradar o mundo? Certamente não. Vamos ter gente vindo para a igreja aos borbotões? Não. Pelo contrário. Vamos ter gente deixando a igreja. Mas o nosso desafio está aí diante de nós. Não deixarmos que nos contaminar com as finas iguarias deste mundo. Não mudarmos a nossa identidade. E principalmente, nós como adultos, olharmos para as nossas crianças, jovens e adolescentes e ajudá-los, apoiá-los, a estar junto a eles. Quantos têm se disposto a fazer isso? Estou falando lá no departamento primário. Quantos estão dispostos aí a gastar um tempo ali com crianças? E uma coisa que nós estamos querendo fazer aqui na escola, nessa reformulação, estamos pensando. Precisamos parar de contar historinhas para crianças. Para as nossas crianças, e ensinar-lhes a história da Bíblia. A história da Bíblia. De um Deus que veio a este mundo para buscar e salvar o perdido. Porque os nossos filhos aprendem histórias muito boas, e às vezes são importantes aprender a história de Sansão, Davi, Golias. Não sei, mas eles não sabem a história da salvação, do pecado, da redenção. É um tempo de luta. É um tempo de desafio. É um tempo de acordar. Porque as coisas estão precipitando. E se nós nos preocupamos com o destino eterno dos nossos filhos, nossos adolescentes, com a nossa própria vida espiritual, é preciso arregaçar as mangas, irmão. Sair da nossa indiferença, do nosso comodismo, para encararmos esta situação. O desafio está diante de nós. Temos o exemplo bíblico. E esse livro de Daniel vai nos contar a história da igreja e os desafios que virão. E como nós iremos enfrentar esses desafios? Como nós iremos enfrentar? Se nós não formos fiéis no restaurante, nas pequenas coisas da vida, nos lugares agradáveis, nós não sobreviveremos à cova dos leões. Esse é o grande desafio da igreja. A gente fica pensando só lá nas covas. Talvez nenhum de nós aqui vai ter que enfrentar uma cova de leões. Não temos que enfrentar uma situação tão radical e tão extrema. Mas se nós tivermos de enfrentar, como será? Se nós não estamos sendo fiéis nas pequenas coisas. É um desafio. Que Deus nos abençoe, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Amém. A glória é do Senhor, né? A glória é do Senhor. E a gente está com um grupo grande, é difícil a gente, perguntas e ideias, sugestões. Eu quero desafiar você o seguinte. Se você tem pergunta, dúvida, alguma coisa, escreva. Depois a gente pode conversar sobre isso.
E eu quero, em nome de Jesus, desafiar você, a igreja, a trazer sugestões, ideias do que nós precisamos fazer, podemos fazer, do que você está disposto a fazer, para que essa situação seja revertida e nós sejamos, de fato, a igreja exilada nesse mundo. Dê ideias, dê sugestões, escreva. Se você quer pôr o seu nome, tudo bem. Se não quer, faça anonimamente. Vamos conversar, vamos ter as ideias e vamos assumir. Vamos ser pessoas comprometidas com o reino, lembrando que nós temos uma aliança, que Deus tem uma aliança conosco. E nós somos o povo de Deus na terra. Nós, eu e você, somos o povo de Deus, eleitos, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, somos nós. Você precisa absorver isso. Não é orgulho, não é vaidade. Porque, pelo contrário, porque se você se identificar assim, você vai ser desprezado, você vai ser humilhado, você vai ser zombado. Coitado daquele ali, né? Ainda acredita em Deus. Ainda acredita que tem Deus que governa esse mundo. Ainda segue a Bíblia. Tem um idiota aí que resolveu, né, falar para fazer uma revisão da Bíblia, para tirar de lá os textos que são mais fortes, né? Você conhece quem, né? São esses idiotas que estão aí governando o nosso mundo, o nosso país. Precisamos nos identificar, não nos comprometer, não nos deixar levar e sermos fiéis em todas as coisas. Está aí o desafio. Basta encará-los, né? Encará-los em nome do Senhor Jesus. Somos o povo do pacto. Somos o povo com o qual Deus fez uma aliança eterna no sangue de Jesus.